Olá a todos, a todas, boa noite. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras daqui para fora e estarei com vocês hoje aqui nesse nosso webinar sobre cartas de recomendação e redações dentro do processo de candidatura para o exterior. Antes de nós começarmos, né, a gente traz aqui a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples e eficiente de vocês terem um contato inicial com a daqui para fora, com poucas informações, a gente já consegue fazer uma análise do perfil do estudante para esse projeto. Temos também o nosso atendimento online, que vocês podem marcar um dia e horário, ah, totalmente gratuito, uma conversa com a daqui para fora. Então, aqui coloquei no nosso chat o link da análise de perfil, e por lá vocês vão ter uma conversa com a daqui para fora, vão ter um primeiro contato conosco e tirarem dúvidas iniciais, pontuais que vocês tenham em relação a essa jornada. Então, faça o seu teste durante a apresentação, que nós entraremos em contato e eventualmente marcamos uma reunião também individual, totalmente gratuita, com os alunos e famílias interessadas no projeto. Também, antes de nós começarmos aqui a trazer para vocês os próximos eventos, né, que vão acontecer no dia 10 de setembro, né? Vamos fazer um evento sobre dúvidas frequentes sobre graduação no exterior. No dia 12, vamos falar sobre faculdade no exterior de uma forma geral, quanto custa, bolsas de estudo, quanto custa esse projeto, as bolsas de estudos, como se planejar, a preparação, o timeline das etapas. Ah, e no dia 18 de setembro, vamos falar sobre os erros mais comuns na parte de seleção e definição de universidades. Então, aproveitem para se cadastrarem, né, e participarem também desses eventos. Então, vamos lá para o tema principal da noite de hoje, né? Vamos falar sobre cartas de recomendação, e redações, né? E vamos abordar esses dois pontos principais que fazem parte de uma aplicação para o exterior também. Então, primeiramente, eu vou fazer uma rápida introdução do Daqui para Fora para quem está assistindo pela primeira vez ao nosso evento. Vamos falar do processo seletivo, né? E assim contextualizar esses dois requisitos que a gente vai abordar mais no detalhe hoje, as cartas de recomendação e as redações. Vamos falar sobre, né, como elas entram, né? Como esses quesitos entram na avaliação. E no final a gente abre para perguntas e respostas de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós. Já totalizamos mais de 880 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos, ou seja, a parte financeira é uma grande área de expertise daqui para fora, viabilizar isso financeiramente para cada aluno e cada família. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Cada aluno tem uma equipe própria daqui para fora quando começa a jornada conosco. Então, cada estudante conta com uma equipe multidisciplinar durante todas as etapas do processo de candidatura e preparação. Em termos de atuação, daqui para fora hoje consegue ajudar, orientar, preparar alunos para diversos países. Então, Estados Unidos, processo seletivo das faculdades dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, França, Bélgica e Portugal. Estamos ampliando cada vez mais para novas faculdades da Europa, priorizando principalmente faculdades em inglês. Então, hoje, daqui para fora, consegue trabalhar e orientar alunos para esses países. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações dos últimos anos, as principais faculdades mais seletivas, né, que tivemos alunos aprovados. E falando dos resultados dos últimos 2 anos, né, de 22 e 23, aqui algumas faculdades top 15, top 30, que os nossos alunos foram aprovados nas faculdades americanas, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais universidades entre as melhores do mundo, né? Então, aqui era para trazer um pouquinho para vocês nosso contexto, quem é daqui para fora, nosso histórico, o que a gente tem feito ao longo desses anos todos, os resultados, e novamente o nosso grande objetivo com cada aluno no projeto, né, dentro da Daqui para Fora, é um trabalho muito individualizado, onde cada aluno conta com a sua própria equipe acadêmica durante todas as etapas da candidatura para o exterior, para justamente cada aluno conseguir entrar na melhor faculdade possível no exterior, dentro de uma viabilidade financeira também da família. Então, podem contar conosco para que esse projeto seja de sucesso, realizado e financeiramente viável no final.
Em termos de processo seletivo, né, como é que as faculdades avaliam os alunos? Porque é importante a gente primeiro passar por esses requisitos para vocês, para quem ainda não conhece, né, entender como que isso ocorre, para depois a gente entrar nos detalhes em relação a cartas de recomendação e as redações. Bem, primeiramente, as faculdades internacionais, elas avaliam os seus candidatos primeiro na parte acadêmica. E a parte acadêmica, ela é composta por notas e provas. Os alunos vão ser avaliados pelo seu histórico escolar. Geralmente, esse histórico vai ser avaliado nos últimos 4 anos, ou seja, a partir do nono ano do ensino fundamental em diante. Algumas faculdades vão priorizar os últimos 3 anos, as outras faculdades vão priorizar os últimos 2 anos. Então, dependendo do seu objetivo, do seu curso, da sua área de interesse, e dos países que você vai aplicar, a gente avalia qual é a prioridade de avaliação de cada universidade dentro do seu histórico. Mas aqui o ponto é tire boas notas, né? Seja um bom aluno, um estudante né, com boas notas durante o ensino médio, principalmente, porque para esse projeto ajuda demais. E aí, em termos de provas, as provas do SAT ou ACT são provas de inglês e matemática, são exigidas principalmente pelas faculdades americanas. Elas são oferecidas aqui no Brasil de 6 a 7 datas por ano. Você pode fazer mais de uma vez a prova, a maior nota equivale. Inclusive, dentro do programa Daqui para Fora, nós temos o nosso próprio curso preparatório de SAT para os nossos alunos. Então, isso já faz parte da nossa consultoria, preparar os nossos alunos para a prova do SAT. Temos também a prova de proficiência, né, que as faculdades exigem para todo aluno internacional, precisa comprovar o seu nível de inglês. Tem algumas possibilidades, né, o TOEFL, o IELTS, Duolingo. Então, dependendo das faculdades que o aluno vai se candidatar, nós orientamos para qual prova seria mais indicada. O Enem vai ser também uma exigência caso o aluno tenha interesse em se candidatar para a Europa ou para o Canadá. Então, o Enem também é uma composição da aplicação do estudante. Não é pelo Enem que o aluno entra, né, ou é admitido, como é aqui no Brasil, né? O Enem ele serve justamente como uma nota final e com isso o aluno entra ou não na faculdade brasileira. O Enem, para esse projeto aqui, ele é uma composição junto com os outros fatores. E para fechar, as provas específicas, dependendo do país ou da universidade, isso aqui dependendo do país da Europa que o aluno vai se candidatar, pode ser que esse estudante tenha que fazer alguma prova a mais. Então, existe uma variação na Europa de requisitos de provas, dependendo do país, da faculdade e do curso de interesse. Então, quando o aluno que está no projeto conosco define a sua lista de faculdades com a sua equipe, né, com a equipe Daqui para Fora, naquele ano da candidatura, nós fazemos o levantamento de requerimentos e de provas específicas, se for o caso, se vai ter ou não essas provas. Então, a parte inicial, né, de avaliação das faculdades no exterior é pela parte acadêmica, como vocês estão vendo aqui, mas também, como vocês podem ver, não é só pela parte acadêmica que as faculdades vão avaliar os candidatos e candidatas. Além da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar os alunos pela parte pessoal. E os requisitos são as cartas de recomendação, que é o que a gente vai falar hoje como principal ponto, vamos entrar no detalhe. As atividades extracurriculares, em breve faremos um webinar específico sobre isso, o que são, como se preparar, quais são atividades relevantes, como se engajar, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, que também é o que é a pauta principal da noite de hoje. Então, já já a gente aborda mais no detalhe em relação às cartas de recomendação e redações. E para fechar, as faculdades no exterior também podem avaliar o estudante através de entrevistas via online com representantes da universidade e portfólio, que é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, se você é um estudante que vai se candidatar para algum curso artístico no exterior, como cinema, moda, design, ilustração, animação, teatro, música, você vai precisar de um portfólio artístico naquela área. E aí, para isso, inclusive, nada aqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de arte, onde cada aluno vai ter uma mentora ou mentor de portfólio para ajudá-lo, orientá-lo nesse quesito especificamente. Tá? Então, antes de a gente entrar nos detalhes das cartas de recomendação, né, e redações, que são as duas principais pautas da noite de hoje,
É importante para quem ainda não conhece entender e conhecer esse processo seletivo no exterior de uma forma geral. E avaliando, né, olhando isso do ponto de vista de uma faculdade, de uma avaliação de candidatos e candidatas, como é que as faculdades olham esses filtros, né? Primeiramente, como a gente falou, é a parte acadêmica. Aqui a gente trouxe um exemplo de uma universidade, né, que seja uma faculdade aí seletiva, e uma exemplificação, né, de cenário, como é que esses filtros são avaliados. Primeiramente, as faculdades olham a parte acadêmica dos candidatos. Então, o aluno precisa se enquadrar mais ou menos dentro de uma nota de expectativa que a faculdade tenha. Então, vamos supor que essa faculdade seletiva que a gente está exemplificando aqui recebeu no ano 24 mil applications, né, ou candidatos, né? Nesses 24 mil candidatos, no primeiro filtro, a faculdade vai ter os seus parâmetros acadêmicos, tanto de notas quanto de provas, e a partir disso, se o aluno se enquadra dentro desses requerimentos acadêmicos, os candidatos que se enquadram vão para o segundo filtro. Então, nesse exemplo aqui, dos 24 mil alunos, vamos supor que 12 mil passaram pelas exigências acadêmicas iniciais. Então, quando o aluno passa por esse filtro acadêmico, depois é que esse aluno vai ser avaliado nos quesitos pessoais. Ou seja, dentro das cartas de recomendação, das atividades extracurriculares, as redações, as entrevistas, academicamente, os candidatos são muito parecidos, né? Mas é justamente nesses quesitos pessoais aonde os alunos se diferenciam um dos outros. Então, depois desse segundo filtro pessoal, é que a faculdade vai entender se o estudante tem perfil, tem potencial, se enquadra dentro da personalidade do que a faculdade busca naquele ano da candidatura, para que depois desse segundo filtro o aluno vá para um comitê de análise final dos candidatos. Então, desses 12 mil, aí vão, né, nessa exemplo aqui, foram 3.500 alunos que foram para a análise final, né, dos comitês, e depois disso é que vão ser divulgados os resultados finais, né, dos alunos aceitos. E aí já é um filtro menor, né, 2.000 alunos aqui finalizados que foram aceitos efetivamente. Então, vocês veem aqui que os dois principais filtros, né, onde realmente muitos alunos já saem da própria busca na visão da universidade em termos de aprovação, é no primeiro filtro acadêmico, mas também no segundo filtro pessoal. Então, um filtro pessoal, ele é um filtro muito importante, porque dali você pode passar ou não para o último filtro de comitê de análise de final. Então, quando a gente olha essa parte de cartas de recomendação, redação, atividades extracurriculares, é ali onde você consegue se tornar um candidato diferenciado para o processo seletivo. Então, vamos entrar nos detalhes desses dois pontos, né, que são as cartas de recomendação e as redações. Primeiramente, as cartas de recomendação. As cartas de recomendação são solicitadas geralmente para um ou dois professores, tá? Então, ó, é importante que o aluno saiba que essas cartas precisam ser escritas por professores dos últimos 2 anos acadêmicos do seu ensino médio. Quanto mais o professor conhecer o estudante, melhor. Então, não necessariamente é o professor que você tire a melhor nota, mas sim o professor que você tem mais afinidade, com quem você mais conversa, com quem você mais troca uma ideia. Então, esse é um principal ponto de atenção. As cartas de recomendação vão mostrar a visão do estudante no contexto da sala de aula, suas atividades, como é que você interage, suas atitudes, características, qualidades. Então, é onde o professor vai poder traçar, né, e trazer esses exemplos. Ah, e esses exemplos, né, o aluno deve pedir essas cartas, né, com exemplos concretos, né, que exemplificam seus pontos fortes. Então, é algo que a gente vem trabalhando bastante, inclusive com algumas escolas parceiras, dando suporte para professores, escolas, que tenham essas cartas de recomendação bem escritas, e que tragam realmente algo a mais na application do estudante. Não adianta só um professor, uma carta de recomendação, e dizendo que o aluno foi, né, um bom aluno naquela aula e que se engaja e que tem boas notas. Isso é uma carta que é muito vaga, que não acrescenta muito. Então, aqui é muito importante que essa carta traga realmente algo a mais, né? Além da carta de professor, tem também uma carta escrita por um coordenador ou um college counselor, ou um diretor de escola,
porque as faculdades querem ver a visão do estudante dentro do contexto do colégio, da escola, né? E essas cartas de recomendação, elas fornecem informações, né, completas, atualizadas, né, que permitem realmente serem escritas de uma forma completa, né, que as faculdades tragam, consigam ver ali reais qualidades dos estudantes, né? Então, quais informações devem ter nessas cartas, né? Primeiro, características e exemplos específicos. De novo, não adianta só dizer que o aluno é um bom aluno ou que tem liderança dentro de sala de aula. Precisa demonstrar através de exemplos, né? Ou de atitudes reais que esse aluno teve, né? Então, exemplos específicos são muito importantes, né? Ilustrar isso, como é que isso aconteceu, se o aluno teve algum momento específico, teve alguma atribuição em algum projeto, alguma aula, ou ajudou em ou com algum outro estudante, trouxe uma ideia para o próprio professor. Esses exemplos precisam ser ressaltados e ilustrar realmente essas qualidades. Focar no contexto, né, em que o aluno, em que conhece o aluno, interage com o aluno, como é que esse professor interage com esse estudante, qual a frequência, quanto tempo, quantos anos, dias da semana, trazer esses exemplos concretos e, de novo, exemplificar, né, trazer as habilidades, liderança, qualidades de fato do candidato, da candidata, dentro de uma carta de recomendação. Ah, Aqui a gente vê um certo erro de certos professores que escrevem cartas dizendo que o estudante é um bom aluno naquela matéria, né, que tem boas notas, é um aluno dedicado, mas sem trazer exemplos reais. Então, é muito mais interessante ter uma carta que fale sobre um evento pontual, algum momento específico, algum encontro, alguma relação que o professor teve com aquele estudante, que traga exemplos que forneçam informações a mais do que se é dado dentro da application. Porque uma carta de recomendação que diz que um aluno é bom naquela matéria não está dizendo nada a mais do que já está dito no próprio histórico escolar, quando aquele aluno tem boas notas naquela matéria. Então, as cartas elas precisam fornecer informações a mais na application. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, evitar, né, esses exemplos generalistas e usar um exemplo específico. Aqui é um grande exemplo. Por exemplo, a Guilherme was always dedicated. Beleza, aqui o professor colocou uma carta, né, dizendo que o aluno tem essa qualidade, um aluno dedicado. Mas isso fica muito vago, né? Como é que você consegue demonstrar que esse estudante é dedicado? Aí, aqui é um exemplo específico, né? Aí tem um exemplo, né? Vou ler para vocês. For his end of the year project, Guilherme went above and beyond what was expected of him. In order to best present his project on general relativity, he taught himself video editing and animation so that he could present the ideas clearly to his peers. Então, aqui você vê que a demonstração, a exemplificação, né, de como ele se dedicou, como é um aluno dedicado, num exemplo real, né? Um outro exemplo, Julia showed great leadership in the classroom. Aí, como você consegue trazer exemplos específicos de como a Júlia era uma líder dentro da sala de aula. When we had our group project on sustainability, Julie suggested the topic of reducing food waste. So she designated tasks for her peers, and when one group member struggled to find relevant sources, she stayed after class to show him how to search. Então, aqui já demonstra claramente essa habilidade, né? O como ela se dedicou, tem se dedicado como uma líder num projeto específico e o que ela fez para demonstrar essa habilidade como líder, né? Então é isso, as cartas de recomendação precisam trazer esses exemplos, né? E não uma listagem de características, né, aleatórias, na verdade, generalistas dos estudantes. Aí as redações, né? Lembrando aqui só o último ponto, né, em relação às cartas de recomendação, de novo, quando nós trabalhamos com escolas parceiras, né, nós estamos sempre disponíveis a dar suporte para os alunos, famílias, né, e principalmente a escola, quando é uma escola parceira, para ter certeza que as cartas que os professores, né, estão escrevendo na aplicação do estudante é a melhor possível, né, então a gente sempre disponibiliza para estar aberto a dar suporte aos professores e escolas também,
né? Aí as redações, né, que são as redações de apresentação para as universidades, né, os famosos essays. As redações, primeiramente, quando a gente fala sobre redação, é importante a gente frisar que a redação, nesse contexto da aplicação da candidatura para o exterior, é o oposto da redação do Enem, né? Que muitos alunos estão se preparando aqui no Brasil, vão fazer o vestibular aqui no Brasil, né? Tem a redação do Enem como uma referência, muitos fazem aulas específicas só para fazer a redação do Enem. Aqui não, pessoal, é outra coisa. A redação da application é uma outra coisa, porque elas têm um caráter pessoal, reflexivo, para que a faculdade conheça muito bem o estudante e o candidato, tá? Então, uma forma da faculdade conhecer o estudante num âmbito pessoal, ou seja, não é uma dissertação, não é um tema técnico específico que o aluno precisa argumentar, mas sim uma forma da faculdade conhecer o estudante. As redações variam muito, né, de número de palavras e volume e tamanho, em média entre 200 a 600 palavras, tá, dependendo da redação. Existem algumas redações, né, as básicas, né, que a gente chama, são os personal statement, né, do Common App, da principal plataforma de aplicação das faculdades americanas, e também algumas plataformas principais dentro do UCAS, do Canadá, são temas bem recorrentes dentro das principais plataformas. Então, personal statement é a principal redação que é trabalhada, inclusive agora é algo que a gente está trabalhando bastante com os nossos alunos que estão na candidatura e já trabalhando no personal statement com seus mentores de redação. Também existem o que eles chamam de supplement essays, né, ou redações específicas. E aí, dependendo do curso, da atividade extracurricular, da universidade que você vai se candidatar, tem algumas variáveis de temas referentes a essas redações suplementares, tá? Mas que, de novo, isso também é trabalhado one-on-one com cada aluno e mentor de redação. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre essas redações mais básicas, né? Principalmente o Personal Statement do Common App. O Common App é uma plataforma principal, né, de aplicação hoje. São mais de 600 faculdades associadas. Então, é uma redação deeply personal, né? Escrita em primeira pessoa. O tamanho máximo são 650 palavras no máximo. Preferencialmente tem que ter um início cativante, que chame atenção, e um final surpreendente. É realmente você chamar a atenção do admission officer dentro da redação, porque a redação é um ponto muito pessoal e aonde você de fato pode ser um estudante diferenciado, né? E o admission officer que estiver lendo a sua redação vai poder lembrar de você quando pensar na sua redação. Então, pense nessa questão cativante, né? E como é que você pode surpreender, né? A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? Então é importante ter a perspectiva original, né? Muito pessoal, mas muito cuidado para só não ter um formato, ser muito quadrado, né? Em relação ao formato da redação, né? E aí, em redações específicos, né? Tem alguns temas que são mais comuns, né? Que sempre ocorrem. Tem o gap statement, né? Se o estudante estiver aplicando depois do término do ensino médio, aí você vai ter que fazer uma redação sobre isso, o que você fez, né? Descrever as suas atividades. School changes, caso você tenha mudado de escola durante o ensino médio, principalmente. Então, isso também é uma redação que é muito abordada. Why school, né? Então, as razões por que você está se candidatando para aquela faculdade, esse é um tema que é muito abordado, né, no nosso time de redação com os alunos. Então, trazer algo único daquela faculdade, que é o porquê que você está aplicando para aquela faculdade, por que que você deveria ser admitido, admitida naquela universidade. O outro é o why major, ou área de interesse, né, né, a razão por que você está escolhendo aquele curso ou área de interesse na universidade. Então, né, justificar, né, a escolha, por que você quer fazer engenharia, por que você quer fazer relações internacionais, ou ciências políticas, ou psicologia, e assim por diante. E as atividades extracurriculares, né? Falar sobre as atividades, projetos que você se envolveu, se engajou. E aqui é muito mais descrever os aprendizados que você teve do que uma descrição técnica daquilo que você fez e os feitos que você conseguiu com aquilo, mas muito mais os seus aprendizados
e o seu desenvolvimento com as atividades extracurriculares, né? Aqui alguns temas de supplement essays, né? De novo, dependendo da faculdade que o aluno vai se candidatar, né? Os temas vão sendo trabalhados a partir disso. E aqui a gente trouxe alguns temas só para vocês verem como referência, né? Aqui, por exemplo, a Universidade da Califórnia, né? O tema é What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Então, uma pergunta muito pessoal, né? Qual o maior talento ou habilidade, a sua maior habilidade? Como é que você desenvolveu isso, e demonstrou esse talento durante o tempo? Várias outras faculdades, né? Tem um tema aqui bem interessante. A Universidade de Chicago, geralmente é a universidade que tem os temas mais mirabolantes, né? Então, aqui tem um tema que já caiu em um ano da faculdade, que foi What if the moon were made of cheese? Or Neptune made of soap? Pick a celestial object, reimagine its material composition, and explore the implications. Feel free to explore the realms of physics, philosophy, fantasy. The sky is the limit. Isso aqui é redação realmente para filosofar, para realmente sair totalmente da normalidade, né? Então, um tema muito interessante e até conversando com alunos nossos que já foram para Chicago, é legal porque eles falam que na própria faculdade dos alunos que já estão lá, muitas vezes os alunos também contribuem e fazem enquetes, né, e pesquisas do que os alunos que estão lá gostariam de ver de temas de redações para os alunos que estão aplicando no outro ano, nos anos seguintes, né, para a faculdade. Então é legal porque os alunos também participam desses temas mirabolantes aí da Universidade de Chicago, né? Então, aqui são alguns temas, né, para vocês verem como um exemplo, né, se inspirarem, né? E aí, trazendo por que essas faculdades importam tanto, né? Ah, Principalmente as faculdades mais seletivas, a gente tem visto que as redações elas têm sido um grande diferencial. E quem não escreve bem, ou quem não reescreve as suas redações, porque não basta você fazer só uma versão da redação, é preciso reescrever. Writing is rewriting. Isso é uma máxima de qualquer escritor, né? Então é importante você revisar, trabalhar constantemente no seu texto, e é justamente nisso que os mentores de redação daqui para fora trabalham com os nossos alunos. Então, elas importam para justamente a faculdade conhecer você, além das suas notas, saber suas motivações, seus interesses, experiências, quais são suas qualidades e valores como ser humano, né? Então, é um âmbito muito pessoal. O que você, né, vai acrescentar na sua comunidade, ou o que a faculdade pode esperar de você como pessoa inserido no meio acadêmico da universidade, né? O que a faculdade pode prever do seu engajamento dentro da universidade também? Como é que você se expressa, né? Se você é uma pessoa mais acadêmica, mais extrovertida, se você tem um linguajar, né, mais informal, mais formal, como é que é o seu nível de inglês também, né? Então, as redações, elas têm muito contexto, né, na avaliação da sua aplicação, né? E aí, o que torna um texto forte? Prática, consistência, de novo, writing is rewriting, né? Escrever, reescrever. A gente vê com muita constância aqui na Daqui para Fora, os alunos vão ter várias versões das suas redações até chegar na versão final. Ah, Inclusive, eu lembro de um aluno nosso que fez uma redação só para Stanford, no ano que ele estava aplicando, ele revisou uma redação 14 vezes como mentor de redação. Então, pode ser uma redação que você vai escrever e reescrever várias vezes. É isso, né? Faz parte do seu processo também de desenvolvimento, né? Exemplos e reflexões sobre amadurecimento, identidade, aprendizados, propósito, mostrar quem você é, né? Autenticidade, né? Então, escrever realmente sobre o que realmente importa, né? Ser autêntico, tentar não levar em consideração outros fatores, fazer um trabalho quase que auto-investigativo daquilo que te motiva, daquilo que você realmente acredita como ser humano e colocar isso na sua redação. Mostrar também sua vulnerabilidade, né, e nuances, permitir-se ser humano, né? Responder aos prompts e às perguntas,
Isso aqui, por mais óbvio que pareça, é impressionante o quanto a gente vê no nosso dia a dia com os alunos, o quanto os alunos começam a né, responder o texto, mas depois desvirtuam completamente, acabam falando sobre outra coisa, não acabam não respondendo no final o que a pergunta estava pedindo, né? Então é importante estar sempre voltado ali, se você está respondendo a pergunta, e o equilíbrio entre showing e telling, né? Então, não basta ser uma descrição de projetos, mas sim demonstrar os seus aprendizados. E nesse sentido, né, sobre a diferença de show e tell, né, o show é basicamente comunicar suas ideias com táticas de escrita, né, que permitem que o aluno, que os leitores entendam por meio de ações, pensamentos, sentidos, sentimentos, então é muito na prática. E o tell é quando você fornece informações, né? Explícita o que aconteceu, recebe fatos, né? Não tem envolvimento sentimental, não tem um pensamento por trás. Ali você só está ditando fatos, né? E aqui alguns exemplos, né, de diferenças entre falando a mesma coisa, mas um falando ah, pela conotação de showing e outra conotação de telling, né? O tell, como vocês podem ver, é a parte bem prática, né? Então aqui é winning is important to me. It does not matter to me what I do as long as I win. Então aqui está falando muito sobre, né, uma qualidade de um aluno, né, que gosta de vencer, não importa o quê. Beleza, tá entendido, mas nada mais do que isso, né? Agora, como é que você pode demonstrar isso, né, em algum exemplo ou algum sentimento ou alguma ação que você fez, trazendo a mesma coisa, mostrando que você tem dá importância para vencer, né, para ter isso, como isso é importante para você. Aí aqui tem o exemplo do showing, né, que é a mesma coisa, mas dizendo de uma outra forma. On the shelf in my bedroom is a first place soccer medal and a first place chess trophy. Above my bed is a framed photo of me winning Junior Chef of the Year. Before you ask me to play cards, you should have a full wallet. I will not stop until my opponent looks at me in the eyes and admits you won. É falando exatamente a mesma coisa, mas aqui vocês veem que vocês conseguem visualizar, pintar, né, dentro da sua cabeça o que está sendo demonstrado como habilidade, né? E aí é muito mais interessante para quem está lendo ver uma cena como essa, você consegue ver uma cena como essa, do que ouvir um winning is important to me, né? Ali você não consegue visualizar mais nada. Então, pense em criações de cenas dentro dessa escrita das redações, né? E aí, para a gente evitar alguns pontos também que a gente trouxe para vocês, né? Evitar clichês, ser bonzinho demais, ou perfeito demais, ou adulto demais. Nas faculdades sabem que vocês são jovens de 16, 17, 18 anos, então não esperam que vocês tenham já salvo a humanidade. Então, sejam também, permitam-se ser jovens, escrever algo que não seja você. Temas muito polêmicos também, tenta evitar isso, tenta ser mais autêntico a você mesmo e ser generalista, né? Teórico, né? Ou morno. Isso é uma coisa mais pessoal, né? E aí, de novo, os principais erros, né? Que os nossos experts, né? Do departamento de redação falam, né? Dentro do nosso programa, né? O que eles veem. Muitas vezes os textos são demasiadamente escritos, descritivos, monótonos, sem reflexão pessoal, muito autoelogiosos, né? Conquistei aquilo, e fica chato, né? Ao invés de ser personal statement, vira um project statement, né? Fica listando ali os seus feitos, inclui detalhes desnecessários sobre alguma outra história, e o personal statement não é sobre o seu principal feito, mas é melhor quem fala sobre você. Então, acho que esse é um grande ponto, né? Porque muitos alunos às vezes ficam muito travados em começar a escrita do personal statement, mas tenta levar isso de uma forma quase que terapêutica, né? O que você quer colocar naquele texto que seja o mais autêntico e o mais profundo seu, como pessoa, como ser humano. Não tenta pensar no que o seu pai, sua mãe esperam de você, ou seu professor, sua professora, seu amigo, namorado, namorada.
Aqui não, tenta fazer um trabalho muito de autoconhecimento e, a partir disso, trazer para esse texto algo que seja único. Só você sabe, só você tem, e é o que você quer demonstrar e passar para a faculdade, né? Então, faça essa autoanálise, né? E aí, para a gente fechar, pessoal, só para vocês entenderem, né? A gente já falou um pouquinho durante toda a apresentação, né? Dentro do programa, nós temos o nosso próprio departamento de redação, então, os alunos trabalham com os mentores de redação durante toda a fase da candidatura. Então, quando o aluno começa na candidatura, já no terceiro ano, né? No último ano de candidatura, ele já começa a trabalhar no Writing Program, que é um curso preparatório de redação que nós criamos, né, daqui para fora. Tem alguns steps, né, que esse aluno passa para justamente já ter uma base pronta, já começar esse trabalho one-on-one com mentor de redação. E aí, assim que o aluno tem a lista definida, né, o college list pronto, o mentor de redação vai fazer o levantamento de cada tema de cada faculdade especificamente. E aí vai trabalhar com o estudante em cada um desses textos e temas. Diversas revisões, sem nenhuma limitação de textos. Então, os mentores de redação trabalham individualmente com cada aluno, né, dentro de cada tema e o que vai contribuir para cada application dentro de cada texto também e cada linguagem que você usa para cada universidade. É você também ajustar a forma que você se comunica para diferentes tipos de universidades, né? Então, esse entendimento o mentor de redação tem para poder passar e orientar os alunos da melhor forma na escrita, né? E aí, para fechar aqui os últimos eventos, né, relembrando os eventos próximos que vão acontecer, no dia 10, dúvidas frequentes sobre graduação, dia 12, graduação no exterior, de uma forma geral, como é que funciona, né, isso tudo, o porquê considerar fazer faculdade fora. No dia 18, vamos falar sobre erros mais comuns ao selecionar as universidades, college list, tá? Então, aproveitem, entrem em contato, tem a nossa análise de perfil. Aqui no nosso chat vocês podem acessar também. Eu coloquei aqui o link direto para vocês, tá? E só entrar em contato que a gente consegue passar um feedback, né, e dar um retorno para o estudante, para a família, para eventualmente, quem quiser, depois marcar uma reunião individual para daqui para fora, para a gente entender o perfil de cada estudante e cada família, né? Então, cada aluno que entra no programa conosco tem a sua própria equipe multidisciplinar, onde cada mentor é especializado em cada fase do trabalho. Então, é um trabalho muito individualizado. Se você tem interesse, está cogitando, né, esse projeto, fale conosco, porque nós conseguimos ajudá-los em todas as esferas, né, em toda etapa, todas as etapas necessárias para um processo bem feito de preparação e candidatura. Que vocês podem ver um exemplo de uma aluna nossa, né, a Bruna, que entrou em Colômbia, a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou, assim como a Bruna, qualquer aluno que entrar no projeto conosco vai ter a sua própria equipe de 4 mentores também. Aqui tem os nossos contatos, tem no nosso WhatsApp, nossa análise de perfil também. Vou abrir agora para perguntas, dúvidas de vocês, tá? Essa apresentação vai estar no nosso site depois, tá? Quem quiser assistir, em alguns dias a gente faz o upload final e aí vocês podem ter acesso também. Medicina no exterior, né? Tudo que você está falando pode ser aplicado no curso de medicina nas faculdades do exterior? Não, infelizmente não. A medicina no exterior é um curso a nível de pós-graduação. Nós não trabalhamos com esse nível de pós. Agora, se você tem interesse em medicina, em pré-medicina, que seria nível de graduação, tanto nos Estados Unidos e Canadá, a gente consegue ajudar. As notas do ensino médio, nono ano, pesam muito nas faculdades italianas. Itália, Europa em geral, vão avaliar principalmente ensino médio, tá? Então, eu diria que a parte, principalmente ensino médio. Sim, ficará disponível, essa apresentação ficará disponível no nosso site. Eu estou no último ano do ensino médio, porém vou precisar de um gap year e gostaria de saber qual é o melhor momento para pedir as cartas de recomendação. Se eu pedir as cartas agora, eu vou poder usá-las no ano que vem, quando for aplicar? Não, Rebeca, é melhor pedir no ano que vem, né? Porque essas cartas elas vão estar datadas também. Então, eu recomendaria você falar com os professores agora, já pegar contato, e-mail, WhatsApp, e aí ano que vem, quando você estiver aplicando, aí você pede por e-mail, por WhatsApp, entra em contato com o professor, porque aí o professor faz o upload dessa carta já naquele ano da candidatura. Para as cartas de recomendação, é ruim os dois professores serem da mesma área, por exemplo, os dois da área de humanas? Não, Isabela, de novo, os professores precisam ser professores que te conheçam muito bem.
tá? Ah, essa distinção, se é um professor vai aplicar para engenharia, tem que ser um professor de matemática ou de física, não é uma obrigatoriedade, não. Se puder ser, ótimo, maravilha, mas se não puder também, não é nenhuma questão, tá? Ah, mas o importante é professores que te conheçam muito bem. Eu diria que esse é o grande ponto. Quanto tempo, em média, é dado para fazer o texto após receber o tema? Então, Léo, os temas, eles são divulgados quando as applications abrem. As applications abrem geralmente no mês de agosto, setembro, e aí você vai trabalhar até os deadlines das faculdades que vão acontecer em novembro, dezembro, algumas em janeiro, tá? Isso geralmente Estados Unidos e Canadá. A Europa, os applications geralmente abrem também em setembro, às vezes é um pouquinho mais para frente, outubro, e aí você vai ter alguns meses de antecedência para poder trabalhar nesses temas. E nada que para fora, como você viu, a gente começa a trabalhar nos textos antes, inclusive, desses temas serem divulgados, porque como a gente já tem muita experiência nisso, a gente já tem os temas mais recorrentes para poder antecipar essa base, e assim que o aluno aplica, né, e define a faculdade, a gente trabalha depois nas específicas. Daqui para fora auxilia na entrada em faculdade na Alemanha também. A Alemanha a gente tem mapeado, se eu não me engano, duas ou quatro faculdades em inglês. A faculdade na Alemanha em alemão, infelizmente, não. Como funciona a bolsa para o exterior sendo atleta? Bem, bolsa esportiva, a gente recomenda empresas parceiras que são especializadas nisso, dependendo do seu esporte, tá? Daqui para fora nós não trabalhamos com bolsa esportiva. E para o futebol, a empresa Deluca e Leão é a recomendada. Para outros esportes, a CSA, tênis, natação, vôlei. Então, seriam essas, né? Seriam empresas específicas, né? Que depois, se você quiser, pode entrar em contato, manda um WhatsApp aqui para a gente, e aí depois a gente pode mandar para você esses contatos. Se eu começar a me preparar ano que vem, eu vou estar no terceiro ano, dá tempo? Dá, mas se você está já no segundo ano agora, seria ideal começar esse ano, tá? Para você ter mais tempo, fazer com mais calma, mas começar no ano que vem também dá. Ah, mas vai ser mais acelerado, né? Quais faculdades da Alemanha? Ai, agora você me pegou, Carlos. Eu não sei assim de cabeça. Eu tenho que ver com o time ah, de Europa, né? Da Europa especificamente. Mas entre em contato com a gente, manda um WhatsApp aqui para gente e aí a gente consegue te retornar especificamente com esses nomes, tá? Porque assim de cabeça eu não consigo te responder, não. Desculpa. Qual o GPA médio para aceitação em uma universidade boa americana inglesa? Olha, Maria Luísa, um, um GPA médio, vamos colocar aí 3.0 para cima, né? 3.2, 3.3, diria que é um bom GPA, né? Mas, de novo, aqui daqui para fora, GPA porque é uma escala diferente, tá? Para quem ainda não conhece, é uma escala diferente da nossa nota aqui do Brasil de 0 a 10, né? É uma escala americana que vai de 0 a 4. Mas essas notas, sim, hoje, na daqui para fora, por exemplo, a gente trabalha com alunos desde média 6 a média 10. Então, o nosso papel, o nosso trabalho é avaliar com as suas notas aonde você tem condições de aplicar também. Então, isso faz parte do nosso trabalho de seleção e pesquisa de faculdades. Quero fazer pre-med em biologia, sou musicista, consigo bolsa de estudo? Sim, a questão da música aqui não seria uma questão para bolsa, né? Assim, você conseguiria uma bolsa artística pela música se você quisesse fazer também com a faculdade vinculada àquele curso de interesse, né? Mas se você é uma boa aluna, tem boas notas na escola, vai bem no SAT, sem dúvida nenhuma você pode ser uma candidata. Fala com a gente, né? Entre em contato, manda o seu histórico, a gente consegue fazer um cálculo das suas notas e avaliar o seu real potencial para a bolsa. E o CF é uma boa faculdade? Sim, é uma faculdade que está ali em Orlando, né? Não é uma top school, mas é uma boa. Podemos considerar uma boa faculdade. As cartas de recomendação podem ser dadas pelos professores de ensino médio, mesmo ou da coordenação da escola. Então, como a gente falou, essa carta de recomendação, 2 professores, um coordenador. Então, total de 3. O GPA sendo 3.5, qual seria a média para as notas do Brasil? 3.5, fazendo uma conversão, deve ser
na casa, assim, fazendo um aproximado, uns 8,8, 8,9, né? Quase 9, eu diria, tá? Universidade de Bolonha é uma boa faculdade? Excelente. A Universidade de Bolonha está entre as 150 melhores do mundo, fantástica academicamente, difícil de entrar, tá? Seletiva. Para fazer a média de GPA, eles usam as notas fechadas do boletim ou cada nota que você tira? Então, a gente tem daqui para fora até uma calculadora de GPA. Quem quiser depois pode mandar o histórico para a gente aqui pelo WhatsApp, né? E a gente consegue fazer esse cálculo do seu GPA. Mas é uma conta que a gente faz internamente, não é uma conta precisa do que as faculdades fazem, porque até cada faculdade faz de uma forma. Tem faculdades que consideram certas matérias, outras não, carga horária. Mas a gente nada para fora criou o nosso próprio mecanismo do que a gente viu ao longo desses anos todos, do que era mais coerente do que a gente via dentro das análises de outros GPAs, né, que eram calculados na faculdade, né? Ah, então, geralmente eles vão olhar as notas finais, a carga horária daquela matéria e vão desconsiderar certas matérias nessa conta do GPA, como artes, educação física, se você tem algum estudo religioso na escola, esse tipo de coisa. Eles vão olhar o que eles chamam de core curriculum. Qual a nota do IB seria suficiente para ajudar no processo seletivo das Ivy Leagues? As Ivies, olha, 35 não dá para mirar em Ivy, não, tá? Sendo bem honesta e sincera aqui, para as Ivies tem que estar já na casa dos 40. Qual o melhor ano para começar a se preparar? Estou no primeiro ano do ensino médio. Ah, agora, melhor momento de começar com calma, com antecedência, ter uma reunião com a gente avaliar o que você já fez até agora em termos de projeto, atividade extracurricular, trazer novas recomendações, sugestões, orientação. Esse ano, ano que vem, continuar esse desenvolvimento de projetos e atividades junto com o curso de ACT daqui para fora, que seria ao longo do segundo ano do ensino médio, já fazer a prova no segundo ano, para chegar muito bem no terceiro na candidatura. Então, marca uma conversa com a gente. Vou até botar aqui o nosso ah, WhatsApp para você mandar uma mensagem e marcar essa reunião sem compromisso nenhum, mas para a gente ter essa avaliação, né, e fazer uma proposta oficial de trabalho. Fiz ensino técnico no Instituto Federal, o coordenador do curso técnico é considerado counselor para a escrita da carta de documentação? Sim, exatamente, perfeito. Atividades extracurriculares pesam muito para a Universidade de Bolonha? Não diria que muito, mas eles vão ser considerados também. E aí, para a Europa especificamente, esse é um ponto que a gente trabalha muito com os nossos alunos, que vão focar mais para a Europa, preferencialmente realizar atividades extracurriculares que tenham correlação com a sua área de interesse na faculdade, tá? Então, isso é algo que a gente desenvolve com os alunos na preparação, no desenvolvimento de atividades extracurriculares. A gente tem uma base de dados hoje de dezenas de projetos e atividades, então a gente consegue trazer essas recomendações também. O processo para a Universidade de Zurich é tão concorrido quanto nos Estados Unidos? Acho que Zurich a gente não tem ainda mapeado. Não sei te dizer exatamente, tá? Desculpa, não, essa informação eu realmente não sei. Bem, pessoal, acho que aqui a gente já conseguiu responder as perguntas. Queria agradecer a todos e a todas que estavam aqui comigo hoje à noite. Espero que vocês tenham saído daqui com um pouco mais de informação, algum outro insight, né, sobre esse projeto. Espero revê-los no próximo encontro também. E uma boa noite para todos. Até a próxima e bom descanso. Obrigada, você também. Bom descanso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.